Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estaremos hoje estudando a lição de número 7, que está nesse compêndio de lições falando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E essa lição de hoje vai falar sobre a obra do Filho. Seu texto áureo está em Filipenses capítulo 2, verso 9, e nos diz assim: pelo que também Deus os exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A verdade prática nos diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda a adoração e obediência. Esta lição será uma lição compacta, mas eu peço a sua atenção, pois ela está nesse compêndio, e essa será a última lição desse tópico, falando sobre Jesus Cristo como Filho de Deus. E agora vai falar sobre sua obra. Obra é trabalho, obra é realização. Então preste bem atenção, pois nós vamos falar aqui sobre a introdução e objetivo dessa lição. A obra do Filho de Deus se revela em três dimensões: a sua humilhação voluntária, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa à destra do Pai. A destra é ao lado do Pai. A sua humilhação, preste bem atenção que nós estamos falando em três pilares. Primeiro, a humilhação, compreender é o objetivo, compreender a profundidade do esvaziamento de Cristo e sua obediência perfeita até a cruz. Então foi de uma maneira voluntária do Senhor. Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem para cumprir uma missão eterna. Então essa humilhação, ela não foi uma humilhação imposta a ele, foi uma humilhação voluntária. Tudo isso por amor a você, tudo isso por amor a mim, tudo isso por amor a todos aqueles que estão e vão assistir a esta aula. Também como objetivo, nós vamos falar sobre a redenção. Nós vamos analisar a natureza única, suficiente e substitutiva da obra redentora consumada no Calvário. Então, através da sua morte, é que nós podemos ter a nossa vida eterna. Guarde, porque nós já vamos conversar sobre isso. E também o terceiro objetivo fala sobre a exaltação de Cristo, contemplar a exaltação soberana de Jesus e sua autoridade universal sobre toda a criação. Então, tendo dito esses três objetivos, nós já vamos partir aqui para o tópico de número 1, a humilhação voluntária. Então, essa humilhação voluntária de Cristo, ele se dispôs para uma missão. Deus Pai, através da eternidade, traçou um plano de salvação e de redenção para todos nós. Então, através do seu Filho, Jesus Cristo, esse plano foi colocado aqui à baila. Então, Jesus, ele humilhou-se, veio sobre esta terra, nasceu de um nascimento virginal, isso tudo nós vimos na lição passada, e através dessa humilhação de Cristo, ele cumpriu o seu propósito, cumpriu o propósito que estava traçado desde a eternidade, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com vida e vida em abundância. Então, essa humilhação voluntária, ela vai nos trazer alguns exemplos, vai nos trazer algumas experiências. E a primeira dela é a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, que nós que somos cristãos, nós somos imitadores e precisamos ser imitadores de Cristo na sua essência. Somos chamados a imitar a submissão e o modo de pensar de Jesus. Então nós precisamos, através desse exemplo que Jesus nos deu, aprender a sermos submissos. Nós temos muita dificuldade nos dias que nós estamos vivendo de entender a submissão. Às vezes nós achamos que ser submisso é sermos humilhados. Não, ser submisso é entender a nossa posição dentro do reino.
Falar hoje em submissão é uma expressão que muitos têm até algum constrangimento em entender, porque nós vivemos em uma sociedade em que todos querem estar por cima e entendem que a submissão é estar por baixo. Não, todos nós temos valores, todos nós temos a nossa chamada, todos nós temos a nossa posição. A submissão, ela precisa partir do nosso interior para que possamos entender que nós fazemos parte de uma engrenagem. Então, muitas das vezes, uma esposa, quando se fala que ela precisa ser submissa ao esposo, ela pensa que isso, em muitos lugares, em muitas sociedades, pensam que isso ela está sendo menosprezada. Não, a submissão é apenas para compartilhar um projeto. Não existe aqui maior ou menor no reino. Nós somos um em Cristo Jesus, mas essa submissão a que Cristo nos ensinou de modo voluntário, nós precisamos entender isso em relação à nossa família, em relação às instituições às quais nós fazemos parte, a igreja. Nós precisamos entender que na igreja existem lideranças essas que merecem a nossa submissão. Não que nós somos menores do que o nosso líder, não. É uma questão de organização, é uma questão de hierarquia. Então eu preciso respeitar o meu líder como tal, eu preciso ser submisso às suas ordens, aos seus planejamentos, para que o reino cresça. E para isso eu preciso ter a mente de Cristo. O Senhor, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, mas humilhou-se para que, tendo forma de homem, pudesse nos resgatar eternamente. Então, Cristo nós fomos chamados para imitar a sua submissão e o seu modo de pensar, renunciando ao egoísmo e buscando o bem do próximo. Se nós entendermos isso dentro desta lição, já valeu a pena toda esta aula. Nós temos vivido momentos de egoísmo. Nós queremos o nosso pirão primeiro quando dizem que a farinha é pouca. Mas nós, para entendermos o reino, para entendermos a obra de Cristo, nós precisamos colocar os nossos pensamentos pessoais um pouco de lado e pensar no coletivo, em pensar na instituição. Então, quando nós conseguimos aniquilar o egoísmo para o bem próprio de toda uma organização, com certeza nós estamos aqui imitando, estamos tendo, pelo menos a conta-gotas, a mente de Cristo. Também aqui, nesse tópico primeiro, falando sobre sua humilhação voluntária, nós vamos lembrar também do esvaziamento dele para cumprir essa ordem. Cristo não perdeu, importantíssimo você entender isso. Cristo não perdeu a sua divindade, mas renunciou voluntariamente às suas prerrogativas e glória celestial para assumir a forma de servo. Esse esvaziamento não é que o Senhor deixou de ser Deus para cumprir a sua chamada sobre esta terra. O Senhor sempre é Deus. Nós não vamos dizer aqui, ele passou a ser Deus, como muitos pensam. Ele passou a ser Deus quando ele chegou aqui sobre a terra, e aí sim foi tido como filho. Não, ele sempre foi, porque ele é Deus. Ele voluntariamente se despiu de sua divindade para que pudesse estar aqui sobre esta terra, sofrer o que eu e você nós sofremos, passar as dificuldades que eu e você nós passamos, porque assim sendo, ele pode nos entender as nossas dificuldades e aí sim trazer o fortalecimento necessário. Preste bem atenção nisso. Eu jamais poderia dar aula a você ou qualquer outro, por exemplo, é só para que você tenha uma imagem mental, eu não poderia aqui ministrar uma aula sobre pilotagem de avião, porque eu nunca pilotei um avião. Então eu não posso ensinar aquilo pelo qual eu não aprendi. Então Jesus passou esses 3 anos e 6 meses sobre esta terra para que ele pudesse entender o nosso sofrimento sobre ela. Porque ele, entendendo, claro, que na sua deidade, ele não necessitava disso.
mas ele precisava estar aqui na terra para ser a nossa redenção, para que através do sacrifício vicário dele, que foi um sacrifício único, pudéssemos aqui ser resgatados. Então ele passou esse período aqui para que pudesse compreender tudo aquilo que nós passamos e vivenciamos. E aí sim, ele pode nos fortalecer, porque se ele suportou tais afrontas, nós também podemos suportá-las. Qual é a diferença? É que ele não deixou de ser Deus. Ele aniquilou-se para que ele pudesse estar aqui como homem, mas a sua deidade nunca foi dirimida por causa disso. Sempre foi Deus para nos resgatar. Obediência até a morte. Ainda no tópico 1 de sua humilhação, não se esqueça, voluntária. A salvação é fruto da obediência completa do segundo Adão, que desceu à condição mais humilde para nos resgatar. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós somos seguidores e imitadores dele, nós precisamos ser obedientes, obedientes aos seus ditames, obedientes à sua palavra, obedientes à sua santidade. Eu não posso de maneira nenhuma dizer que eu creio em Jesus se eu não creio nas suas palavras. Eu não posso dizer de maneira nenhuma que creio que Jesus é o meu Salvador e abro mão das prerrogativas que ele tem para a minha vida e não obedeço à sua palavra. Então eu preciso ser obediente como ele foi, e foi obediente até a morte e morte de cruz para salvar a tua vida, salvar a minha vida. Até aqui tudo ok? Eu desejo que você seja muitíssimo abençoado por esta aula e Deus guarde a você, guarde também a sua casa. Vamos para o tópico 2, a obra redentora. Aqui traz 3 pilares que são importantíssimos para nós entendermos Jesus como sendo Filho de Deus e a sua obra redentora. Foi um sacerdócio superior, diferente da antiga aliança, dos rituais levíticos repetitivos. Cristo entrou no santuário celestial com seu próprio sangue, garantindo eterna redenção. Na antiga aliança, o sacerdote ele entrava para sacrificar, para que houvesse perdão dos pecados, mas isso era um ritual. Ele precisava fazer isso rotineiramente, porque era aí coberto o pecado, logo em seguida o pecado já estava de novo, e o sacerdote, mais uma vez, em todas as celebrações, em todas as festas da antiga aliança, ele precisava imolar um animal e com o sangue imolado daquele animal fazia a aspersão para que pudesse ali representativamente e, claro, efetivamente, perdoar os pecados do povo da aliança antiga. Mas Jesus Cristo, o seu sacrifício foi único e definitivo. O Senhor não precisa mais morrer pelo seu pecado. O sacrifício vicário, o substitutivo do Senhor, ele foi exclusivo e único. Então, a morte de Cristo e posterior ressurreição nos garante vida eterna. Eu não preciso mais, nem você, nenhum de nós, estarmos escravizados pelo pecado, porque o sacrifício dele, ele foi único, eficaz e definitivo. Então, diferente da antiga aliança, em que os sacerdotes precisavam fazer aquilo ali repetidas vezes para que o pecado fosse encoberto, Cristo entrou no santuário com o seu próprio sangue. Não precisou imolar nenhum animal. O seu próprio precioso, bendito sangue, ele garantiu a nossa eterna redenção. Jamais nós precisamos estar escravizados pelo pecado. Eu só volto a ser escravo do pecado se eu assim quiser, se eu assim o desejar. Mas se eu seguir as pisadas de Cristo, se nós seguirmos a caminhada de Cristo, nós estamos livres eternamente, porque o sacerdócio do Senhor é infinitamente superior do que o sacerdócio da antiga aliança. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício único e eficaz.
trouxe eficácia. Nós não precisamos estar mais remediando. Foi único. A morte de Jesus foi definitiva, aniquilando, preste bem atenção nisso, exterminando, aniquilando o pecado de uma vez por todas. Eu não preciso, na semana que vem, imolar um animal, na outra imolar, como na antiga aliança, somente o sacerdote podia fazer. Não. O nosso sacerdócio único e real morreu única e definitivamente por nós. O Calvário, onde Jesus foi morto, ele é suficiente e ele é perfeito. É uma aula bem prática, é uma aula bem objetiva, mas nós podemos dizer onde e quando você estiver assistindo essa aula que vale a pena glorificar o Senhor, porque nós somos livres e livres somos para sempre pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ainda na sua obra redentora, no mesmo tópico 2, a substituição vicária. Deus puniu nossos pecados em seu Filho. Preste bem atenção nisso. E esse tópico está dizendo é que essa substituição vicária, ou seja, esse sacrifício, ele foi substitutivo. Quem deveria estar na cruz não era Cristo, porque Cristo nunca experimentou o pecado. Quem deveria estar na cruz era eu, era você. Então, por amor, Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Nós lemos aqui, e você está na tela lendo, que Deus puniu os nossos pecados em seu Filho. Então, essa punição, porque o pecado ele precisa ser resgatado, precisa ter um resgate. E esse resgate tem um preço, que é o sangue. E nesse caso, foi o sangue de Cristo. Eu e você deveríamos estar naquela cruz, mas Cristo, por amor, ele renunciou voluntariamente. É como se ele tivesse dito desde a eternidade ao Deus Pai, apenas para que você entenda: Pai, eu vou descer à terra, eu vou nascer como plano original através de uma virgem, vou crescer, vou realizar a tua obra sobre aquela terra e no final eu vou morrer por todos aqueles que são membros da Assembleia de Deus em Jardim América, por todos aqueles que militam naquela casa, por todos aqueles em qualquer lugar do Brasil e do mundo que estejam assistindo esta aula. Então Jesus aceitou o Calvário, substituindo a minha e a tua vida. Isso merece toda adoração a Ele da nossa parte. Deus puniu nossos pecados em seu Filho, satisfazendo a justiça divina e se oferecendo-nos graça plena e gratuita. Está consumado. A obra é completa, suficiente e também ela é eterna. Deus abençoe sua vida. Já estamos caminhando aqui para o tópico de número 3, a exaltação gloriosa. É maravilhoso esse tópico. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, verso de número 9. A obra foi consumada em 2 tópicos. Primeiro, foi consumada na estada de Jesus sobre esta terra. Jesus, ele desde o seu nascimento até a sua crucificação, ele cumpriu todo o plano de Deus sobre esta terra. O primeiro. E o segundo, em que ele pôde dizer que estava tudo consumado, foi justamente na sua morte vicária, na sua morte sobre a cruz. Então o Senhor cumpriu todo o plano de Deus, não deixando nenhum resquício. A sua estada sobre essa terra, ele plantou o amor. Na sua estada sobre esta terra, ele adorou e exaltou ao seu Pai, mostrou à humanidade o caminho da paz verdadeira, difundiu o evangelho de Cristo e a palavra de seu Pai. E na sua morte sobre a cruz, ele consumou todo o projeto, não ficou nada para trás. Então, quem quiser morar no céu, quem quiser e precisar sentir que precisa ter os seus pecados perdoados, o caminho é Jesus, que consumou o seu plano sobre essa terra. E por isso, ele foi exaltado, pelo que também Deus, o próprio Pai, o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome, o chamou de Senhor. Ele é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra, ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Que seja da tua vida, da tua casa, da tua família, ele é o nosso Senhor. Filipenses 2:9. E agora está à destra, ao lado direito do Pai. Cristo ocupa o lugar de honra e autoridade suprema no universo, intercedendo por nós e reinando como Rei dos Reis. O que é interceder por nós? É colocar diante de Deus Pai as nossas necessidades. Então, você que está assistindo essa aula hoje, você vai, qualquer que seja a sua necessidade, você vai orar a Deus através do nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a minha casa, em nome de Jesus eu te peço. Guarde a minha família, em nome de Jesus eu te peço. Porque esse Jesus, ele foi exaltado pelo Pai e intercede também por nós. E tem uma soberania universal. Toda a autoridade lhe foi conferida. Você já parou para pensar sobre isso? Que o nosso Senhor, ele tem toda a autoridade em suas mãos, então ele controla a morte, ele controla a vida, ele cura, ele restaura. Todo o poder, toda a soberania está nas mãos dele. Soberania não é democracia. Então o Senhor não precisa se reunir com A e B para escolher quem vai votar melhor. Vamos ver quem é a maioria, se vai ter saúde ou não. O nosso Deus, ele não é democrata, ele é soberano, ele faz o que lhe apraz, ele resolve de acordo com a sua soberana vontade. Mas nós sabemos que os pensamentos do Senhor são pensamentos superiores aos nossos. O pensamento do Senhor são pensamentos de paz. Então, esse Deus soberano, nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua obra tem sido dita nessa lição, ele merece a nossa adoração. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós temos hoje a oportunidade, nós temos o privilégio de reconhecer e confessar que Jesus é o Senhor. E nós fazemos isso com muita alegria. Nós não fazemos isso de uma maneira impositiva. Nós fazemos isso com liberalidade do nosso coração. Mas quem hoje não quer adorar o Senhor, não quer reconhecer, vai chegar um dia que, querendo ou não, vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Por isso, o conselho para todos nós que estamos aqui participando dessa aula, que possamos reconhecer isso agora, e possamos reconhecer isso nesse momento, porque, querendo ou não, toda essa humanidade vai ter que reconhecer que Jesus, ele é o Senhor. Vamos ainda, queridos, já estamos caminhando para o término. Eu agradeço a você a sua atenção, agradeço a sua audiência, que bom estar com você nesta aula. O poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas, pastor Luiz Cláudio, eu já pequei demais, o sangue de Jesus purifica de todo. Mas o meu pecado foi razoável, ele perdoa. O meu pecado, muitos dizem que não tem jeito, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. 1 de João, capítulo 1, verso 7 diz isso. Há um perdão pleno. O sangue inocente de Cristo fornece a remoção total dos pecados para todos aqueles que depositam sua fé nele. Esse perdão pleno, imagine você, eu não sei se você já precisou fazer uma limpeza lá no seu quintal, e às vezes você pega a sua mangueira com água e você vai ligando e aquela água não tem força suficiente. Esse perdão pleno aqui, através do sangue de Jesus, é mais ou menos parecido, apenas para você comparar, você pegar aquela máquina que traz força na água, aquele compressor, você liga a mangueira na torneira, coloca a outra ponta da torneira naquela máquina que ela dá uma pressão forte na água. Quando você coloca no chão, ela vai tirando até aquela sujeira mais difícil. É o sangue de Jesus. Ele purifica de qualquer que seja o pecado. Ele livra você de todo o mal. Não precisa você estar com a sua cabeça preocupada, não, mas eu já errei demais. O sangue de Jesus, ele traz perdão pleno. Não existe pecado que ele não perdoe. Traz perdão pleno, traz perdão real. Fomos comprados e restaurados, sendo libertos do controle de Satanás e dos poderes malignos das trevas. Veja bem,
quantas pessoas se dizem aprisionadas por vícios lícitos ou ilícitos, presos por dívida, presos com tantas coisas. Mas esse resgate do Senhor é real. Ele vai nos resgatar de qualquer que seja a nossa prisão, prisão emocional, aquela prisão às vezes do remorso. Ele te livra dessa prisão também, porque o sacrifício dele na cruz foi o único, verdadeiro e definitivo. O resgate dele é real e nos traz aquilo que faz toda a diferença: justificação. O sacrifício de Jesus nos torna corretos perante o Pai. Você já pensou sobre isso? Bom, o sacrifício dele, ele vai nos reconciliar com o Pai. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não aceita através de sua santidade o pecado. E nós fomos gerados, nós fomos concebidos em pecado. Então o pecado está inerente dentro de nós. Mas o sacrifício de Cristo perdoou o nosso pecado. Então, a partir daí, nós estamos reconciliados com Deus. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele não olha um pecador quanto mais. Ele não olha alguém derrotado, Ele não olha um prisioneiro. Quando o Senhor, Deus Pai, olha para nós, Ele vê em nós a marca de Cristo. E quando Ele vê a marca de Cristo em nós, Ele sabe, olha, aquele ali é meu filho através do sacrifício de Cristo. Isso é maravilhoso. Nós fomos e somos justificados pelo sangue do Senhor. Vamos ainda, querido, e aqui estamos na nossa conclusão. O sacrifício já foi feito. Nos basta apenas aceitá-lo, porque pela graça sois salvo. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Conclusão, uma obra perfeita e eterna. A obra do Filho é completa e gloriosa, da humilhação voluntária ao sacrifício vicário substitutivo, culminando em sua exaltação soberana. Somente Cristo é digno de toda adoração e obediência por sua obra perfeita e nos garantiu redenção eterna. Então, concluindo, guarde no seu coração e na sua mente: vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com o seu sangue. Aqui nós terminamos essa lição de número 7. Eu espero que tenha sido abençoadora para a tua vida. Meu desejo é que você, sua casa, sua família sejam alcançados pela bênção do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém.